O cooperativismo solidário destaca-se como um movimento econômico, movimento orgânico, que tem a capacidade de se reinventar, se reorganizar, se reconstruir em cada um dos momentos que ele vive. E essa reconstrução se fundamenta em pesquisas concretas, com base na realidade das cooperativas. Nós estamos tendo a alegria de ter conosco o Olívio D'Ambrós, com muito acúmulo de pesquisa e que nós queremos repassar para todas as cooperativas. Vamos, nesse segundo bloco, tentar aprofundar um pouquinho variáveis que foram analisadas nesse estudo em parceria com a FAO. Vamos lá, Olívio. Sim, porque assim, Alcidir, muitas vezes quando nós vamos avaliar uma organização, e nesse caso as cooperativas, geralmente o foco inicial assim, está tendo lucro, está economicamente, é positivo. Nos prendemos só no econômico. E uma série de outros fatores e variáveis que nós definimos, eles contribuem. Claro, de fato, se uma cooperativa não estiver dando retorno, não estiver tendo sobra, viável, assim, ela tem mais dificuldade. Mas ela precisa ter também os aspectos. Então, um outro aspecto... Para chegar no econômico, nós temos algumas variáveis que ajudam ou não, né? Ajudam ou não. Então, por exemplo, assim, os serviços, foram medidos os serviços de capacitação que aquela cooperativa constrói, que ela acessa, formação e serviços de ATER e informação. Como é que a cooperativa informa? Como é que a direção e os cooperados eles conseguem estabelecer essa relação? Como é que ele fica sabendo do que a direção, das decisões que a direção está tomando? Está sendo a comunicação da direção com Rapaz, os essa questão principais dilemas. É um dilema. Em quase todas as cooperativas, reconhecida pelas cooperativas, é que a informação entre o que define na direção e nos cooperados, ela demora tempo para chegar, às vezes chega distorcida, e muitas vezes a base ela não tem o conhecimento daquilo que é definido pela direção. Então, talvez, né, nesse livro, muitas pessoas falam, mas o pessoal não lê, o pessoal não verifica. Então, nós deixamos para fazer a prestação de contas bem feita na Assembleia, com uma justificativa que pode até ter suas validades, mas se acaba distanciando o sócio de maneira, às vezes, nem intencional, né? Agora, tem experiências... Tem muita experiência positiva? Positivas. Eu vi, por exemplo, em algumas cooperativas, uma delas que eu lembro é o Uauá, lá na Bahia, e outra também lá de Arinos, da Copabase, que todos os cooperados, eles têm o WhatsApp, e a decisão que foi tomada, a direção... Permanentemente. Um instrumento fácil, barato, ágil. Então, o grupo, a cooperativa, 70, 80, 140 cooperados, tem aquele grupo da cooperativa que qualquer informação que foi tomada lá, qualquer consulta que a direção quer fazer, ela imediatamente faz em questão de segundos, já tem uma discussão no grupo e ela se programa, vamos tomar uma decisão daqui 2 dias. Então, nesses 2 dias, o debate fica... Tem de consultar o pessoal? Consultar, fica circulando no grupo e depois consegue. Essa é uma proposta bem interessante que apareceu. Aquela fama que, como diz, é burocrático, demora, não tem como partilhar com todo mundo. De alguma forma, a gente elimina ela com uma situação muito simples. E para a direção também fica interessante porque legitima, corresponsabiliza quem está lá na base, que muitas vezes fica criticando sem saber o que a direção está fazendo, muitas vezes com razão, muitas vezes sem razão. E você, com o processo de comunicação, você ajuda demais. Tem várias formas de comunicação. Hoje, essa é um problema, mas ele não é tão difícil de ser resolvido, essa questão da comunicação. Mas essa variável dos serviços de formação, de capacitação, de informação e serviços de acompanhamento técnico... Vocês separaram informação, capacitação, ATER, como questões complementares. Embora fosse a mesma variável, nós separamos e pontuamos separadamente. Então, quando o pessoal pegar essa metodologia para olhar, eles vão ver que para cada um desses elementos que eu falei aqui, eles vão ver isso em separado e uma pontuação separada, né? Para você chegar no final, você ter esse ranking da cooperativa e você poder classificar a cooperativa em cooperativa mais estruturada, mediamente estruturada, pouco estruturada ou fragilizada. Foi essa a lógica que nós trabalhamos nessa variável. Outra variável que nós analisamos foi a governança e gestão. Como é que, na questão da governança e gestão, desde assim, qual que é a participação das mulheres na governança? Quantos % das mulheres participam na direção? Quantos % dos jovens participam da direção? Então, aí você via cooperativas que tinham uma representatividade muito legal
entre as mulheres que estão como associadas e as mulheres que estão na direção, mas via também cooperativas que tinha uma quantidade muito grande de mulheres como associadas e na direção não tinha praticamente ninguém. Esse é um debate interessante que a gente ajudava a construir, porque quando a gente colocava isso para reflexão da cooperativa, parecia, putz, grilos, nós temos 500 mulheres na nossa cooperativa, não tem nenhuma na direção. Vou te provocar aqui já, porque a ânsia e a curiosidade me pede fazer pergunta agora. Essa questão da participação mais equitária das mulheres nas cooperativas, o que vocês sentiram? Ela ajuda a ter um pouquinho mais, as coisas a ter mais sólida, ser mais rentável? Sem dúvida nenhuma. A mulher, ela tem percepção... Tem alguns tinos, algumas qualidades a mulher que tem mais... complementa, né? Tem mais comprometimento. A mulher está mais presente. É mais observadora. O sexo feminino tem coisas que precisam... E aí você pega algumas regiões, inclusive, que os homens saem muito, inclusive, da cidade para poder até trazer um recurso externo, mas quem fica ali no dia a dia quem cuida da cooperativa são as mulheres. As mulheres. Aparece, inclusive, isso depois como fator positivo para algumas cooperativas. Um principal fator positivo de alguma cooperativa foi a direção ser feita de mulheres, ser constituída de mulheres. É interessante esse aspecto que aparece. Legal. Então, essa questão aí da governança e gestão, não só mulheres, jovens, né? Jovens, a gente tem que também ter essa preocupação, porque é verdade que a agricultura hoje, apenas 10%, no último censo, o censo de 2017, coloca que apenas 10% da estratificação de quem está no campo hoje é formado de jovens. Houve uma evasão muito grande de jovens. Mas tem cooperativas que têm jovens nos seus quadros e não tem jovens na direção. E é fundamental para você manter, você ter os jovens... Bom, não precisa nem a gente dizer a importância que tem. Esse dia eu estava conversando, Olívio, com um trabalho de jovens que nós temos aí na região Nordeste. Aí eu ficava indagando, por que os jovens não se sentem mais participantes ou não acham uma direção? E a resposta de um jovem foi o seguinte: porque vocês nos convidam e vocês nos propõem o que fazer. E não nos deixam propor, sugerir e inovar. E aquilo que vocês acham que é prudente, nem sempre é aquilo que nós consideramos melhor. Então, nos deixem sugerir como trabalhar na cooperativa, porque a forma como vocês veem é uma e pode ser correta, mas a forma como nós vemos é outra. Achei muito interessante. Muito interessante. Voltei calado. Um outro aspecto que me chamou a atenção na participação dos jovens foi de que a maior quantidade de jovens, tanto no quadro de sócios como na direção, foram daquelas cooperativas agroecológicas. Desse conjunto de 22 cooperativas, teve 4 cooperativas que são cooperativas ecológicas. E em todas elas... Se destacou a presença jovem. E impressionante. Além disso, aquelas cooperativas que têm parceria com os institutos federais, destaco aqui a cooperativa de Arinos, a Copabase, a participação dos jovens é bem interessante, é diferenciada. Ela tem uma relação com o Instituto de Formação e por aí fora. Uma outra variável utilizada foi essa intercooperação e as parcerias. Então, se tentou perceber na cooperativa quanto que essa cooperativa ela está disposta a construir relações com a própria Unicafes, no caso, ou com outras instituições. Cooperação externa para fora e também para dentro. Então, assim, há um reconhecimento das cooperativas da Unicafes, desse ator Unicafes, é unânime isso, com algumas críticas, é verdade, mas existe essa importância da Unicafes para as cooperativas. Existe uma relação, de certa forma, boa. As cooperativas, elas são reconhecidas nos seus municípios, nas suas regiões, elas são reconhecidas, fazem parte, inclusive, de muitas redes de cooperação. Nós vimos no Rio Grande do Sul, redes, no Paraná, nós percebemos Santa Catarina, praticamente todos os estados estão se formando. Agora, uma das redes que me chamou muita atenção foi as redes no Nordeste. O Nordeste ele tem mais riqueza em tem uma capacidade formais e de informais. trabalhação. É impressionante como é que eles se articulam nas redes chique-chique, e aí você poderia citar umas quantas redes que eles formam, e é a forma que eles conseguem, porque para formar uma rede você tem que ter essa relação
com outras cooperativas. Uma cooperativa tem um determinado tipo de alimento, a outra tem outra, buscando isso, buscando aquilo, para poder chegar no mercado e oferecer uma diversidade maior e tal, por aí fora. Talvez nesse ponto, Olivia, é fundamental nós trabalhar essa questão da articulação em rede, que nem sempre é por causa de uma central, ou de uma federação, ou de uma confederação. Tem muitas redes. E nós se acontece no município, dentro da cooperativa mesmo, entre associações, o núcleo comunitário, que nem sempre a gente fecha, né? Tem muito, mas assim, apareceu muito essa demanda de que as Unicafes estaduais Precisam e a Unicaf ser nacional, mais sistêmica. ela transformar isso em federação, que eu acho que é um processo que vocês já estão trabalhando bem, para que a federação ela tenha essa legalidade de estar Também trabalhando no âmbito formal. no âmbito formal e poder trabalhar a formação de redes. Quando você pode estimular redes que estão, de certa forma, não diretamente orgânicas na Unicafes, beleza, mas quando não existe, em algumas regiões que isso ainda é um pouco frágil, a própria Unicafes fazer esse papel da formação de redes. Isso apareceu fortemente nessa demanda aí. Uma outra variável que nós trabalhamos foi a evolução dos quadros sociais. Nós queríamos sentir assim, nos últimos 5 anos, nos últimos 3 anos, no último ano, aumentou ou diminuiu a quantidade de sócios na cooperativa? Aumentou ou diminuiu a quantidade de jovens sócios na cooperativa? Aumentou ou diminuiu a quantidade de mulheres associadas na cooperativa? Então, essa é a importância de você fazer uma avaliação de como que está a cooperativa. E isso foi muito interessante, porque muitas cooperativas nem tinham isso muito claro. Nem avaliavam isso, nem faziam gestão social. Aí quando a gente fazia essa pergunta, eles, e aí iam lá nas atas buscar um pouco isso. Vamos ver naquela ata quantas mulheres tinham, quantas mulheres tem hoje, se a gente evoluiu ou não evoluiu. Então, como é que estão os quadros sociais hoje? Então, essa foi uma outra análise, que é a evolução do quadro social. Nós trabalhamos mais em quantidade do que propriamente uma qualificação, tipo assim, quantos de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, não entramos nisso, entramos muito mais nessa coisa de gênero e tal. E a última variável trabalhada, que poderia ter sido trabalhada outras variáveis, né? Mas o que nós, vários debates que tivemos, nós construímos as 7 variáveis. Foi o debate que tratou da orientação tecnológica da cooperativa e da relação dela com o meio ambiente. Então, tipo assim, a cooperativa ela trabalha só com soja transgênica, ou ela trabalha soja transgênica, mas ela trabalha também com alimento orgânico, ou ela... Então, primeiro, essa questão da matriz tecnológica que ela defende. O que é a cooperativa? Enquanto cooperativa, tem alguma deliberação da cooperativa de trabalhar com orgânicos? Foi definido isso em assembleia ou não foi? Porque essa questão de se definir em assembleia gera um debate extraordinário. Imagina você colocar numa assembleia de 200, 300, 400, 500 pessoas. Pessoal, seguinte, nós estamos aqui debatendo um rumo. Como fez o MST num dos grandes congressos que teve e definiu pelo trabalho por agroecologia. Imagine só o debate que isso geraria dentro da cooperativa. Então, essa foi uma provocação que algumas cooperativas fizeram e que ainda não está sendo bem trabalhado, mas que poderia ser melhor trabalhado. Essa decisão coletiva. Quer dizer, que nós vamos trabalhar com qual matriz tecnológica? Isso mesmo. Com a questão convencional? Vamos trabalhar com o transgênico? Ou vamos trabalhar nessa linha da transição ecológica, por aí fora e tal? Um projeto diversificado que fortalece a nossa identidade, né? Ótimo. Então, essa foi... E outro elemento que aparece nessa variável é assim, qual a relação que a cooperativa estabelece com o meio ambiente? Né? Como é que ela olha para as águas? E eu fiquei impressionado e assustado. Você vai para o Nordeste, por exemplo, fui para a região do Nordeste, da Caatinga, que há 7 anos a chuva era de 100 a 150 milímetros por ano. Você não via nada naquela, a não ser um trabalho que o governo da Bahia está fazendo de pequenos poços artesianos com luz solar e por aí fora, que forma algum trabalho localizado e tal, assim. Mas você vai para o centro-oeste, para a região de Minas Gerais, o Cerrado, numa situação também de rios secos. Eu passei por 14, 15 rios, 2 ou 3 tinham água. Aí você vai para a região lá da Amazonas, do norte, Cacimbas, que antes estava na flor da terra, a água,
no ano passado estava a 2, 3 metros de profundidade, foi para 6 metros e agora você tem que cavar 10 metros da cacimba. Aí vai para o sul, tem água, tem, entre aspas, mas uma água contaminada. Então, essa questão da água, ela é preocupante. Mas quando se pergunta para a cooperativa, o que de concreto vocês estão fazendo na questão da água? Putz, pois é, então, vocês participaram efetivamente do cadastro ambiental rural? Algumas coisas. Vocês têm alguma ação de reflorestamento, de proteção de fontes e coisas assim? Então, essas questões assim, que foram avaliadas e que aí apontou logo em seguida, acho que nós discutimos no próximo bloco, quais são os fatores positivos que foram construídos a partir dessas variáveis. É importantíssima essa pesquisa para nós do Cobras, e principalmente para quem está participando do PEC-Sol. Recordamos, pessoal, que nós vamos qualificar a estratégia de inovação organizacional para maior sustentabilidade do nosso modelo. E as variáveis: equilíbrio econômico-financeiro, serviços de comercialização, de capacitação e informação, até governança e gestão, intercooperação e parcerias, evolução do quadro social, orientação tecnológica e meio ambiente são fundamentais para que nós possamos fortalecer a nossa identidade. Mas já, então, nós continuamos o debate no próximo bloco